Olá, boa tarde. Eu sou Hernandes, discente de Administração Pública, e estou aqui para apresentar o meu trabalho de seminário sétimo sobre o projeto de pesquisa qual a gente está formulando. Bom, o meu projeto, que vamos debater, é um projeto que quer trazer a discussão sobre a democratização e participação popular. Esse projeto tem como objetivo analisar a capacidade efetiva de deliberação do CMAS de Veredinha, o Conselho Municipal de Assistência Social de Veredinha. Bom, o projeto foi desenhado com a perspectiva de entender como o controle social das políticas públicas tem funcionado, e principalmente nos municípios. Esse controle social, ele foi estruturado, ele foi inserido a partir da redemocratização do país. A partir de 1908, com a Constituição de 1988, as políticas públicas passaram a ter um formato de maior democratização, que é inserido os conselhos municipais, estaduais e federal. No caso, a gente vai fazer uma análise dessa capacidade efetiva de deliberar, uma vez que os conselhos eles são fundamentais para reavaliar e dar continuidade e dar transparência a essa política pública, que no caso a da assistência social do município de Veredinha. Nós temos nas políticas públicas, e aí especificamente essa da assistência social, ela é estruturada principalmente com um fundo, que são os recursos do orçamento, a legislação, a qual constitui a política pública, e o controle social, que é a transparência, e esse controle social é feito pelos conselhos. Nós temos como base a observância desses conselhos, como as demandas da comunidade chegam e como elas vão ser tratadas e encaminhadas. Os conselhos, eles são um mecanismo, segundo a doutora Vera Alves Cerpeda, eles são mecanismos mais modernos, um dos mais modernos nas novas democracias. São os conselhos que são representantes, são os pontos de partidas ali, que representam e na proximidade com a comunidade. Então, apesar de que há um conhecimento na humanidade das formas de organização social mais antigas, dentro do campo político, as formas mais antigas de manifestação política, que são os conselhos dos anciões na Grécia, por exemplo. Então, a doutora Vera Cerpeda, ela traz essa discussão da importância e do papel fundamental na constituição das políticas públicas e dessa inserção dos conselhos municipais e sua representação política ali pela comunidade e pelos interessados naquele assunto. Por isso, é de suma importância a gente entender por que os conselhos têm capacidade deliberativa ou não, como lidam com essas demandas, como lidar e como entender esse funcionamento da política pública e até que ponto eles estão compreendendo esse processo. Como são decisões coletivas, o colegiado que aponta é uma deliberação colegiada, ou seja, e as reuniões ordinárias, então isso nós vamos traçar dentro da metodologia uma entrevista semi-estruturada, a qual a gente vai, no ano de 2016, 2017 e 2016, 2017, nós vamos fazer entrevista. Por que 2016 e 2017 a gente vai fazer essa análise? Porque justamente uma transição de governo. No ano de 2016 há um processo eleitoral enquanto está decorrendo um governo. E há uma mudança de governo, isso em todos os municípios, e a gente quer ver pegar
esses dois momentos para fazer até esses comparativos e fazer uma análise mais completa do Conselho em si, da instituição Conselhos Municipal. Então, esse é o nosso trabalho. A gente tem como objetivos analisar a capacidade efetiva, vamos analisar como objetivo específico o nível de deliberação, como há um nível razoável de deliberações dentro do Conselho, qual a atuação é só pro forma. Esse é um dos objetivos que a gente tem que atingir, responder a essa pergunta, comparar se as demandas que chegam até o Conselho da comunidade, qual o trato que ela é dado e qual a deliberação que ela vem a ser deliberado, e tanto da comunidade, tanto do governo. Tanto o governo também tem demandas que é apresentada ao Conselho e como esse Conselho delibera sobre essa demanda, e também sobre o controle dos recursos públicos, qual a transparência, qual o nível de transparência. Então, essas são perguntas que devem ser respondidas com essa investigação, a partir dessa análise de entrevistas semi-estruturadas aos conselheiros, membros, conselheiros efetivos, naquele período de 2016 e 2017, no município de Veredinha. Bom, esse é um projeto que a gente pretende, e futuramente responde também, não só a administração pública, como também o campo da ciência e o campo da investigação na universidade, como também responde à comunidade qual que os desafios que o Conselho enfrenta. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado. Até a próxima.